esse histórico, esse documentário brilhante, que dificilmente chegue ele ou não aos alunos de estudantis, esse documentário ele reflete realmente o que está por detrás de toda essa mentira desses falsos judeus que se encontram hoje aí da ONU, se fazendo passar pelos verdadeiros. Nós sabemos que os verdadeiros hebreus da Bíblia do Almeida são negros e grande parte desse povo se encontra na América e também no Brasil. Assista esse documentário e eu tenho certeza que você vai entender muito sobre o que realmente aconteceu nessa transição de troca de identidade de um povo preto para um povo branco europeu. Hoje, Elizabeth II é a chefe do Estado da grande nação do Pacto Hebreu, chamada Grã-Bretanha. A árvore genealógica dela, de acordo com a College Ordinary, segue seu sangue azul dos seus descendentes para Abraão, que muitos pesquisadores atuais acreditam que o faraó egípcio Amenemhet I, ligando 22 pontos de verdadeira identidade da beleza hebreia e egípcia da rainha Elizabeth II, vem à tona. Número 1. O que a pedra de Jacó, um patriarca hebreu, está fazendo embaixo do trono da rainha? Por que a rainha foi coroada em sua cerimônia de coroação, em cima de uma pirâmide egípcia simbólica? 3. A coroa do monarca tem 12 pedras em sua base, cada uma representando as 12 tribos hebreias. As 12 pedras das 12 tribos também foram usadas no peito de arma de grande sacerdote em Canaã. A bandeira britânica Union Jack representa a reunião do Reino Unido, das 12 tribos de Jacó ou Jack ou Jacó. A bandeira britânica é vermelha, azul e branca, as mesmas cores das 3 coroas egípcias. O cetro real tem sua origem no Antigo Egito e foi carregado pelos deuses egípcios Amém e por faraós egípcios, que chamam a si mesmo de Filho de Deus. O cetro real agora é carregado pela descendente dos faraós Elizabeth II. Seu cetro contém o maior pedaço de diamante do mundo, chamado de The Star of Africa. O mangal de castigo da rainha, o chicote, está parcialmente escondido embaixo de seu braço. E o mangal, o chicote, também vieram dos faraós do Antigo Egito. O símbolo da abelha também pode ser encontrado no guarda-roupa real. No Antigo Egito, abelhas eram o símbolo da realeza egípcia e também do Egito. O símbolo no brasão britânico revela a origem hebreia. De acordo com a Bíblia, a harpa simboliza o rei Davi. O leão bíblico e o unicórnio segurando o escudo simboliza a nação de Israel. O lema de Edmund Wright, escrito no brasão, significa Deus é meu direito, indicando o direito divino do monarca britânico e um trono eterno. O tocado usado por juízes e oficiais de alto escalão da rainha tiveram origem no Antigo Egito. Saias escocesas, como as usadas pelo príncipe Charles, vieram dos faraós egípcios que usavam salas brancas. O hino Zadok der Press, escrito por Handel, executado durante a coroação da rainha em 1952. Zadok der Press foi o padre bíblico que banhou com óleo o rei Salomão. Enquanto as pessoas cantavam chorando, Deus salve o rei Salomão, vindo longas ao rei Salomão, e que o rei viva eternamente. Deus salve a rainha Elizabeth, vida longa a rainha Elizabeth. Que a rainha viva eternamente. Durante a cerimônia da coroação, a rainha passa pelos 4 lados do globo. O minério carregado pela rainha representa o globo que a monarca domina. Na cerimônia, a rainha ganha um cajado, um bracelete e um anel,
que são uma reencarnação da história bíblica dos hebreus Judá e Tamar. A festa do jubileu vieram do Antigo Egito. Os faraós egípcios celebravam essa festa depois de 30 anos de reinado. Como a tradição dos faraós, a rainha celebrou o ano jubileu de prata como de ouro. Incesto era praticado pela realeza do Antigo Egito. Mães casavam com filhos, mães casavam com irmãs, irmãos, tudo para manter o poder e o dinheiro todo da família. Como seus descendentes faraós, a monarquia britânica tem uma longa história de incestos. Os cadáveres dos faraós egípcios eram preservados em uma tumba, debaixo das pirâmides, templos. Os cadáveres de 19 monarcas britânicos também estão preservados em tumbas de placa de mármore, embaixo do templo moderno de Westminster. Os faraós alertavam do seu poder colocando suas imagens em moedas e monumentos de pedra. O poder da rainha é mostrado mundialmente com sua imagem impressa em moedas e selos, mais do que qualquer outro chefe do Estado na história. A estrutura do governo do Antigo Egito era em forma de pirâmides, com o vizir, o grande sacerdote, um grau abaixo do grande faraó. Hoje a monarquia tem uma pirâmide muito mais sofisticada de autoridade. O tocado do papá é visivelmente similar ao tocado dos deuses egípcios. Amém. Sua cruz vergada lembra o cetro de Amém. Como os faraós egípcios, o monarca britânico usa anéis com símbolos, que ao longo dos milênios foi passado de pai para filho de seus ancestrais hebreus. A Casa da Moeda da Inglaterra recentemente pôs em circulação ambas moedas, chamada The Holy Truth Ring, o anel verdadeiro. Em um lado da moeda está a Rainha Elizabeth II. Do outro lado está o anel do Senhor dos Anéis. Essas moedas colocadas em circulação pela Casa da Moeda inglesa deixam uma dúvida. Quem é o verdadeiro Senhor dos Anéis? No anel está escrito, um anel para reinar todos, um anel para encontrá-los. Um anel para trazê-los todos e na escuridão da ignorância deles, amarrá-los. O pacto que o Deus bíblico deu a Abraão era uma promessa para fazer de seu nome um grande nome e fazer para ele uma grande nação. Hoje a Grã-Bretanha é a única nação com grande em seus nomes. Em hebreu a palavra britânica significa terra do pacto e britânico significa homem do pacto. Como é que o trono hebreu do Antigo Egito em Canaã acabou nas mãos de Grã-Bretanha sobre Elizabeth II? Historicamente, uma série de poderosos invasores, assírios, babilônicos e persas, conquistaram a terra de Canaã, a qual os hebreus chamam de Israel. As tribos hebreias de Manassé e Dan juntaram forças e se tornaram os macedônios, Manassé e Dan. Este partido rápido para a Grécia com seu ouro e outras riquezas, usavam saias escocesas brancas como os faraós egípcios, tocavam gaita de folha dourada, adotaram a cultura egípcia e se assentaram ao longo do rio Núbio, que é nomeado de acordo com o nome da tribo Dan. Por volta de 322 a.C., seu líder Alexandre o Grande reconquistou o Egito e o nomeou para o cargo do faraó do Egito, seu general Ptolomeu I. Cleópatra foi a última faraó na sucessão dos reis hebreus dos Ptolomeu, apesar de Cleópatra ser considerada a última dos faraós egípcios. O autor Ralph Ellis considera que Jesus foi o último faraó hebreu do Egito. Jesus, um faraó? Como isso é possível?
Os fatos históricos mostram que o último faraó do Egito foi Ptolomeu XV, cujo apelido era Cesarion, o pequeno César. César tinha os pais mais famosos da história mundial. Júlio César, imperador romano, e o faraó egípcio Cleópatra. Quando a mãe de Cesarion, Cleópatra, proclamou ser a reencarnação da deusa virgem Ísis, Cesarion se tornou filho da deusa virgem. E quando seu pai Júlio César se elevou para Deus pelo Senado romano, Cesarion foi reconhecido como filho de Deus e herdeiro do reino de Deus, o Império Romano. Cesarion também foi reconhecido como filho de Deus do Egito, depois de sua mãe o nomear faraó do Egito. Cleópatra declarou Cesarion o rei dos reis aos 13 anos de idade, durante a cerimônia de doações a Alexandria em 34 a.C. A face da história muda quando Júlio César, pai de Cesarion, foi morto a uma facada por seus homens de confiança. Otávio, filho o adotivo de Júlio César, assume o poder como o novo imperador romano. Depois da morte de Júlio César, Cleópatra se torna envolvida amorosamente